Curso de desenho dinâmico, nós vamos aprender sobre as partes do rosto e sobre o desenho da cabeça em geral. Nós vamos começar desde o básico, por isso que vocês talvez não vão ver andar tão rápido na primeira aula, segunda, mas a ideia é desenvolver bem, né, o conhecimento das partes do rosto. Nós vamos nos focar mais no esboço do que na sombra, mas também vamos ter algumas dicas de sombra, tá? Mas o foco principal vai ser no esboço, proporção, tamanho, medidas, como é que a gente consegue fazer tudo isso. O rosto humano ele é baseado em medidas similares. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, a distância do seu queixo até o nariz é o mesmo do nariz até a sobrancelha, que é o mesmo do tamanho da testa. Então, isso daí é uma constante. Não muda, independente se é homem, se é mulher, independente da etnia, da cor. Vai ser sempre assim. Pode variar um pouco? Pode. Pouco. Demais, não. Só se a pessoa tiver tido alguma deficiência no rosto. Mas, no geral, é isso que acontece, tá? 3 partes iguais formam, então, o rosto. O rosto ele também não é puramente matemático, puramente geométrico. Não fica tudo exatamente no mesmo lugar, motivo pelo qual cada um de nós somos diferentes um do outro. E essas diferenças, elas na realidade buscam trazer beleza. Para vocês entenderem, existe uma diferença entre a prosa, né, e a poesia. Só para a gente pegar uma ideia aqui, digamos que eu fosse contar uma história seca. Nessa história eu ia falar sobre uma moça que vai até um poço pegar água. Eu podia simplesmente dizer assim, uma moça foi num poço e carregou água. Ela estava bem vestida. Mas se eu quisesse falar isso poeticamente, aí eu poderia fazer como Camões fez aqui. Eu vou ler para vocês um pedacinho. Os versos de Camões não têm tema, tá? Camões ele tinha essa peculiaridade, ele escrevia, mas não colocava tema. Então, nesse caso aqui, é um mote, né, é o motivo, o assunto, e depois ele dá as voltas, né, envolvendo aquele mote. O mote é assim, ó, descalça vai pera fonte, que é pela fonte, em português arcaico, né? Lianou pela verdura, vai fermosa, que seria o formosa, e não segura. Então, o mote é esse, ó, descalça, vai pela fonte, lianou pela verdura, vai formosa e não segura, quer dizer, insegura, ela não vai com segurança. Aí ele começa a falar sobre a lianou, como é que ela faz? Ó. Leva na cabeça o pote, o testo nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamalote, traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura, vai formosa e não segura. Descobre a touca à garganta, cabelos de ouro entrançado, fita de cor de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta, que dá graça à formosura. Vai formosa e não segura. É muito mais bonito fazer como Camões, né? Falar de uma moça que vai no pote, mas ele fala da beleza dela. Ele diz que é tão linda que o mundo espanta. Depois eu vou ter uma conversinha com ele que ele deve ter falado da minha esposa. Aí, pois bem. Então, isso aqui é a ideia da poesia. No desenho, a gente não busca só exatidão, a gente busca também beleza, harmonia entre as partes. Tá? Essa harmonia tem que ser constante. É a harmonia entre o rosto, o olho e o nariz, entre a boca e a orelha. E nós vamos aprender quais são essas harmonias, essas medidas constantes. Ok? Então, a primeira coisa que você vai precisar agora é de uma folha de sulfite branca aí, um lápis 2B ou 3B, tá? No máximo aí um 4B. No máximo um 4B. Eu, às vezes, vou fazer com lápis mais escuro para vocês poderem enxergar e vou riscar mais firme para vocês poderem ver aí. Mas eu quero que vocês risquem bem levezinho, tá ok? Combinado? Então, vamos nós. O que é que você vai fazer agora aqui? Ó? Você vai fazer uma linha
uma linha reta na horizontal. Eu vou pegar um lápis jumbo, o lápis que eu vou usar é da Koh-i-Noor. Você vai usar um lápis normal, 2B, 3B, só porque aqui fica mais grosso para vocês verem. Então faz isso aqui, ó. Uma linha reta na horizontal, outra linha reta, outra linha reta. Bem simples, linha reta na horizontal. Agora você vai fazer de novo 3 linhas, só que bem levezinho. Rápido e leve, o mais leve que você conseguir. 3 linhas, 1, 2, 3. Ok? Ficou retinha, conseguiu coordenar bem a mão, pronto. Isso é importante você sempre treinar. Quem aqui já está no curso de desenho técnicas realistas sabe que eu falo muito disso. Você precisa, é necessário treinar isso aqui sempre. Sempre, sempre, sempre. Para poder ganhar coordenação boa na mão. Então faz esses estudos vez por outra. O outro é esse daqui, ó, na vertical. 1, 2, 3, 4. Leve, bem levezinho, tá? E por último, na diagonal. Pode encher folhas e mais folhas com isso. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Um quadrado, um retângulo, um círculo e um oval. Eu risquei muito lá em cima, né? Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Agora fica mais fácil de enxergar. Obrigado aí, gente. Então, quadrado, retângulo, círculo e oval. Por que eu pedi para vocês fazerem isso? Porque é necessário vocês diferenciarem, viu? Diferencia, ó, isso disso. É necessário diferenciar. É fácil na teoria, verbalmente. A gente sabe que um quadrado tem 4 lados iguais e um retângulo não. É simples. Que um círculo, ele tem uma constante perfeita, o que faz com que ele seja um círculo, e um oval não. O que ele tem de altura, ele não tem de largura. Então, explicar isso é fácil. Visualmente, você perceber isso, aí já dificulta um pouco, e fazer, aí dificulta muito mais. Quando você está fazendo, e eu quero que vocês entendam sempre isso, que desenhar envolve uma coordenação entre mente, olho e mão, dizia já o professor Bert Dodson. Então, não esqueçam que o seu cérebro está envolvido. Tem um professor chamado Howard Gardner, né, que ele fala sobre a teoria das inteligências múltiplas. A pessoa pode ser inteligente para vários tipos de coisas e pode não ser tão inteligente assim para outras. Então, às vezes, você tem uma inteligência matemática muito grande, uma lógica muito grande, mas nem sempre é assim. Então, eu queria que você entendesse o seguinte, ó. Quando você fizer aí um quadrado, e faça de novo aí um quadrado, aí eu quero agora que você se julgue. O tamanho daqui está igual daqui, não precisa ser milimetricamente perfeito, mas não pode ficar assim, ó. Isso aí não é um quadrado, é um retângulo. Então, vamos falar também um pouco agora sobre a exigência. Então, você tem que se exigir. Não pode se exigir demais. Você não pode ser perfeccionista, porque senão você vai cansar, se deprime. Eu nunca acerto, não dá para mim. Então, não precisa ser perfeccionista, mas também não deve ser desleixado. E lembre-se de um detalhe, agora é importante entender isso. Ó. O cérebro, coloque isso na sua mente, o nosso cérebro é preguiçoso. O cérebro é preguiçoso. Ele é preguiçoso por natureza. E é bom que ele seja assim. Sabe por que o cérebro é preguiçoso? Eu tenho aqui, ó, você já viu, isso aqui é um HD, né? Era moderno, já está deixando de ser, já. Mas isso aqui é um HD. Então aqui tem uma quantidade limitada de espaço. Eu posso arquivar aqui alguns filmes, músicas e tal. E aqui poderia encher e não caber mais nada. O nosso cérebro deve ter um limite, a gente só não sabe qual é, né? Mas ele poderia encher. Então, por causa disso, nós fomos criados de uma maneira
que é importante que seja assim, a gente tem que esquecer algumas coisas. A gente não pode prestar atenção em tudo, porque senão o cérebro vai ficar cheio. Já imaginou se você agora fosse lembrar da cor de roupa de cada um dos seus colegas aqui na sala? Ficava difícil, né? A mente da gente ia ficar muito cheia com coisa que não importa. Então, o que o cérebro faz? Ele esquece, ou então ele não presta atenção. Agora, como é que se aplica ao desenho? Vamos lá. Você diz para o seu cérebro, eu quero desenhar um quadrado. Aí ele faz, deve ser algo assim. Ele não quer gastar a energia dele, porque ele já gasta demais, né? Alguns dizem que é 20% da energia que você tem no corpo, quem consome é o cérebro. Ele faz, para quê? Isso aí parece que um quadrado tá bom, é um quadrado. Aí, então você tem que ensinar ele, dizer para ele assim, é importante. Como é que você diz para o seu cérebro que algo é importante? Você repete. Aí então você vai repetir. A gente não vai fazer isso na aula, porque senão vamos gastar tempo demais com uma coisa que é importante, mas que dá para você fazer só. E o que é essa coisa que você vai poder fazer só? São vários quadrados, até ficar saindo quase perfeito. Então você vai fazer um, outro, como que dizendo assim para o seu cérebro, eu quero fazer um quadrado, não é um retângulo não, existe diferença, eu quero fazer aqui. Isso aqui para mim é importante, não era antes, mas agora é. Aí você vai treinar círculo, ó. Você faz o círculo, e depois você para e fica olhando, né? Tá certo. Aí você faz outro. Aí você, tá bom. Tá não, peraí. Eu acho que era mais assim, ó. Eu acho que só era até aqui, ó. É só até aqui. Aqui é um círculo. É perfeitinho? Não, mas está mais perto de um círculo. Então você vai ajeitar e vai dizendo para o seu cérebro que precisa que seja desse jeito. Aí tem uma frase importante que a repetição é a mãe da retenção. Alguns já devem ter ouvido aí, né? A repetição é a mãe da retenção. Se você repete muito informação, os caminhos, né, as sinapses do seu cérebro vai ficando fortes, tá? E aí você vai gravando aquilo, né? Pois sim. Então, faz diferença o tamanho do quadrado para treinar o cérebro? Excelente pergunta. Veja só. Nós podemos usar isso para ensinar de várias maneiras. Então, eu vou fazer vários quadrados do mesmo tamanho. Aí, para que isso serve? Para ensinar o cérebro assim, ó. Às vezes eu vou repetir esse mesmo tamanho. Então, eu quero fazer tudo do mesmo tamanho. Você está ensinando de um jeito. Agora eu quero ensinar a minha mão. Mudou. Eu quero ensinar a minha mão a fazer vários tipos de quadrado. Aí eu vou fazer pequeno, vou fazer grande. Vou tentar fazer um e o próximo ser o dobro do tamanho. Aí você vai treinando mão e mente. Então é importante sim fazer de tamanhos variados, assim como é importante fazer uma sequência de quadrados do mesmo tamanho. Ok? Nesse íntere aí, gente, que eu falei um pouco do cérebro, para vocês entenderem, viu? Existe uma diferença entre a aula de desenho e uma aula de ciências, né? A gente não está numa aula de ciência, eu não sou pesquisador da mente humana, pelo menos não profundo, né? Pesquisador sim, que eu acho que, se não todos, a maioria somos, né? Mas não sou autoridade nesse assunto. Mas aprender um pouco sobre isso ajuda, tanto a ensinar quanto a aprender. Um exemplo clássico disso é esse livro aqui, ó. Desenhando com o lado direito do cérebro. Esse livro aqui é muito bom. A Beth Edwards é a autora dele, só que é um livro que alguns dizem está desatualizado, porque ela fez os estudos dela com base num tratado de um neurocientista em que ele falava sobre a divisão do cérebro, o que é que cada um faz e tal. Só que pesquisas mais recentes têm mostrado que o cérebro faz isso muito, né, ele muda muito o lado. Tanto quando a pessoa às vezes tem um acidente vascular cerebral, né, um AVC, o popular derrame, por vezes ele consegue fazer, a depender da idade, da gravidade, mas ele consegue fazer com que outras partes do cérebro assumam aquelas funções, né? Há vezes, tá? Não quer dizer que é sempre. Então ela não está exata no que diz respeito à ciência, mas os princípios dos exercícios desse livro até hoje são válidos. Tanto que ela conseguiu, né, ela fez um workshop nos Estados Unidos em que ela ensinava em 8 dias uma pessoa a desenhar medianamente.
Mas eram 8 dias de aulas seguidas, né, sequenciais. Você tirava uma semana para aprender a desenhar, você tinha que ir todo dia lá e aprendia. E dá mesmo para aprender, né? Eu já fiz assim, algo parecido e funciona. Funciona. Sendo que tem que ser algo intensivo, a pessoa tem que estar muito comprometida. Pois bem, eu falei isso só para citar o exemplo de que às vezes a gente, em aulas de desenho, vai fazer uma citação científica, mas não espere exatidão. E uma palavra de cautela quanto a esse livro, que às vezes a gente mostra para você vai procurar, né? Esse livro aqui com essa editora, ele não é mais publicado, até onde eu sei. Recentemente uma editora republicou esse livro, mas cuidado porque eu já ouvi péssimos comentários, tá? Sobre essa nova edição. Alguns disseram que pareceu até que eles só copiaram lá no Google, traduziram, né, no Google Tradutor e do jeito que ficou, ficou. Os textos são diferentes e tal. Não estou dizendo que não compre, mas alguns disseram isso, eu não comprei, até que eu ia comprar, porque eu gosto desse livro demais, mas disseram que não é bom. Se você achar num sebo aí essa outra, é de ouro, a editora é de ouro desse livro aqui, aí é top. Um erro só no meu é que o meu não saiu com as páginas coloridas, as páginas coloridas saíram em preto e branco, não sei porquê, mas está valendo. Muito bem, então vamos nós agora para a aula. Vamos voltar aqui. Pegue o seu lápis e você vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer agora um pouco de proporção. Linha na horizontal. Linha na horizontal. E eu quero que você divida essa linha no meio. E aí a maioria já sabe, dividir no meio vai fazer isso aqui, ó. Colocar uma linha no meio, né? Um traçozinho no meio. Agora você de novo vai se julgar. Tá no meio mesmo? Só olhando, não meça, só olhe. Tá no meio? Se você achar que não, aí muda um pouquinho. Coloca o traço, por exemplo, pro lado aqui. Ó. Ajustou? Agora pega um segundo lápis. Vou precisar de 2 lápis agora. Qualquer graduação. Aí você vai colocar essa ponta do lápis no meio e a outra ponta no fim. Eu vou só marcar aqui para ficar mais fácil de ver, tá? Então você pegou aqui e leva para cá, ó. O que é que você está fazendo aqui? Você está fazendo um julgamento visual. Você está analisando se a sua vista está boa, se o seu cérebro está confiável. Se tiver certinho, ótimo, parabéns. Você começa a confiar um pouquinho mais no seu olho e no seu cérebro. Se não tiver muito errado, aí você vai ficar medindo por um tempo, na maior parte das vezes, até ele aprender. Você aprende isso aqui, danado. Preciso. Vamos nós. Outro traço na horizontal. Traço na horizontal. Agora nós vamos dividir em 3 partes iguais. Dificultou um pouquinho, viu? Nesse caso eu vou fazer isso, ó. Vou delimitar aqui e delimitar aqui. Para manter o mesmo tamanho. Aí eu vou olhar aqui, ó. Faço aqui e aqui. Faz, olha, se julga, depois mede. Mediu agora, ó. Outro jeito de medir, tá? Sem ser com 2 lápis, ó. Eu estou mudando para vocês verem que há mais de uma forma de fazer a mesma coisa, tá? Então esse aqui é mais dinâmico, mais rápido, ó. Medir aqui. E já vou riscando, porque esse aqui já me ajuda a riscar, ó. 2, 3. Então viu que está um pouquinho diferente o meu. Também não está tanto não, mas está um pouquinho. Podia melhorar ali. Agora, digamos que eu diga a você, ó, que eu quero que você desça essa linha. O que é descer a linha aqui? Quando eu falar desça a linha, é fazer isso aqui, ó. Desce a linha aí. Pode descer essa linha. Desci a linha. Agora, nós vamos fazer o mesmo tamanho daqui. Preste atenção agora, viu? É dificinho. O mesmo tamanho daqui, nós vamos colocar para cá, ó.
o mesmo tamanho que aqui, e vou marcar aqui. Primeiro com o olho. É possível que você erre, é possível que eu erre aqui, tá? Quando eu fico treinando muito, aí geralmente eu acerto de primeira. Isso quando eu estou dizendo, quando eu estou treinando muito. Que é o mesmo que vai acontecer com você. Treinar muito, acerta de primeira. Agora eu vou conferir, ó. Peguei aqui e errei feio. Só que eu achei comprido demais. Aí eu vou, nem na minha marcação eu vou confiar agora. Aí eu vou pegar aqui, ó, o outro lápis para ser mais exato. Peguei aqui e girei para cá. Realmente foi como eu segurei o lápis. Foi quase no meu traço. Tava quase certo. Agora eu puxei aqui, ó. Ou seja, eu formei um quadrado. Você percebeu que eu fiz isso aqui, ó? Eu fiz aqui, aí eu fiz aqui. Quando eu fui conferir, era para ser aqui. Só que quando eu bati o olho, eu vi que estava esticado demais. Por que eu consegui perceber isso? Por causa do treino. Eu desenho já há muito tempo, desenho mais tempo do que vocês. Então meu olho está mais treinado. Mas eu quero que vocês comecem a treinar o seu olho nesse sentido. Se auto-julgar. Mas cuidado com esse auto-julgamento, tá? Não pode ser crítico. Alguns aí já chegaram numa página na aula do curso de Desenho Técnicas Realistas que fala disso, né? O diálogo crítico e o diálogo prático. O crítico é aquele, nunca acerta, não dá certo. É igual a pessoa pessimista, não sei o quê. Aí não pode ser assim, não lhe ajuda em nada, só atrapalha. Aí tem que ser um diálogo prático. Eu errei. Aonde? Eu errei aonde? O que está errado? Parece que eu estou costumando errar muito aqui. O que é que eu tenho que fazer para resolver? Então tem que ser prático, tá? Muito bem. Então, nós fizemos esse. Você vai fazer depois outros quadrados, medindo direitinho e tal, mas não mais aqui. Tivemos, então, todas as bases para fazer o que nós vamos fazer agora, que são as partes do rosto. Vamos começar pela janela da alma, o olho. Da Vinci escreveu isso, depois eu descobri. Ele disse que os olhos são as janelas da alma. E Santana, o cantador, lá na Paraíba, disse assim: dizem que os olhos da gente são as janelas da alma, que o mundo não pode abrir, nele guarda os meus segredos. Pois bem, vamos fazer um olho. Para fazer o olho, vamos fazer um retângulo, ó. Faz um retângulo esticado assim, tá? Depois eu vou lhe dar uma medida aí, uma proporção legalzinha. Um retângulo. E agora faz isso, ó. Divide ele no meio, na horizontal. Levezinho, tá, gente? Estou fazendo mais fácil para vocês verem, mas tem que ser leve. E de novo aqui, ó, na vertical. Eu estou usando lápis jumbo da Koinó. É um 6B, que é esse grossão. Mas a ideia é que você use aí um 2B, um HB. Ok? Inclinado aqui o traço, ó. Inclinado. Outro traço inclinado. E outro inclinado. Novamente, o cérebro vai dizer para você, a inclinação é assim. Aí você diz, não é assim não. Eu quero igual que o professor fez lá, ó. Então, cuidado com a inclinação, tá? São 3 ângulos diferentes. Ó. Esse é assim. Não precisa procurar saber qual grau, o número. Para a gente não importa o número. Nós não somos puramente matemáticos. Então, aqui, ó. Só basta você ver, visualizar. Somente isso. Ó, os 3 graus diferentes, tá? De novo. Aqui, ó, 1, 2, olha, não é igual aqui não, tá, ó. E puxa pra cá, ó. Então, um erro comum pode ser isso aqui, ó. O olho muito esticado. Aí, como é que o olho vai ficar muito esticado? O retângulo que você fez foi esticado demais. E como é que você evita esse erro?
Olha o pulo do gato agora, tá? Para evitar esse erro, você faz isso, ó. Vou fazer com lápis azul, mas não precisa fazer com lápis azul aí também não. Você faz isso, ó. Um quadrado. Outro quadrado. E outro quadrado. Porque você acerta a proporção. São 3 quadrados iguais. Precisa ficar perfeitinho? Não, não precisa ficar perfeitinho. Mas não pode ficar errado demais. Por exemplo, ó, a altura do meu aqui não está igual à largura do meu aqui, ó. Errei. E aí, se eu errar, vai estar esticado demais. E como é que eu sabia que estava esticado? Porque eu bati o olho aqui e fiz, e o retângulo está esticado demais. Então, os quadrados devem estar errados. Aí, me corrigi. Errei, não desisti de desenhar. Não vou parar de dar aula, não desenhar porque errei não, tá? Errei, eu corrijo. É simples assim. Aí, eu faço a mesma coisa aqui, ó. Divisão. E aqui na horizontal, na vertical. A íris vai ficar aqui. E as inclinações vão ficar aqui, ó. Fiz mais arredondado. Mas se eu quisesse geometrizar mais, seria com traços assim, ó. Fiz mais arredondado aqui embaixo também, ó. Só para vocês entenderem a diferença aí do arredondado, não arredondado, ó. Isso aqui, digamos que aqui é um rosto correto, certo? Arredondado. Olhe para cá agora, ó. E esse daqui, ó, é o mesmo, só que com formato geometrizado. Então nós começamos o desenho assim, ó. Geometrizado. E depois a gente vai arredondando. É como se você dissesse assim, ó. Começa assim e depois modela melhor para ficar assim, ó. Lembram lá da página 13? É 13, salvo engano, mas não é o 13 mesmo. Lá tem 3 rostos na página. Aí primeiro tem eles geometrizados e depois eles arredondados. Tem até aluno que faz 2 vezes o mesmo desenho. Ele não capta a ideia. Aqui está mostrando simplesmente como é que começa e como é que deve terminar, tá? Então primeiro é geometrizado, depois você vai arredondando. Com o tempo, você deixa de geometrizar tanto. Você vai fazendo mais arredondado, mas é sempre bom, sempre, usar um pouco de geometrização no desenho. Então tá aqui o olho. Eu vou voltar para o meu lado de cima, tá? Faço aqui, ó, a íris e o lacrimal. Vinco da pálpebra superior, acompanha a mesma linha. Só que aqui, ó, é fino, aí vai abrindo, abrindo, aqui vai ficando mais distante, ó. Como é que eu faço a íris, ó? É quase um círculo, ó, mas tá vendo que essa parte aqui, ó, não aparece, então ela fica cortada, é um círculo cortado. Você quase nunca vai ver um olho assim, ó. Porque senão é susto. Quando você assusta é que dá pra ver tudo lá. A íris toda. No geral vai estar cortado. Sobrancelha maior do que o olho. Ó, avise isso aí pro seu cérebro, pelo amor de Deus. Sobrancelha maior do que o olho. Mas tenha paciência com o bichinho que você vai errar. É porque ele estava acostumado a fazer de qualquer jeitinho. Como fizesse, estava bom demais, se aceitava. Mamãe dizia, ah, que lindo desenho. Feinho que doía o desenho. A mamãe ficava dizendo, tá bom. Agora a pupila, ó. Viu como eu fiz? Fiz primeiro isso aqui, ó. Brilho. Um C e outro C, ó. Cuidado, não é para fazer aqui não. Ó. Depois você me vem com a íris aqui, ó. Não é ali não. Tem nada a ver, ó. É aqui, ó. Olhe para cá, ó. Não encosta aqui nessa linha, não encosta nessa linha. É só aqui, é solto, ó. Aí outra coisa, o cérebro tenta ancorar as coisas, viu? Então para ele é como se isso aqui é alguma coisa, então ele tenta ancorar, ele tenta colocar perto de outra linha. Então diga para ele, não quero perto de linha nenhuma, não, é solto mesmo, existe a gravidade.
A gravidade zero. Está solto no espaço. Agora aqui, ó. Pronto, fiz ali a pupila. Vou fazer isso aqui, ó. É uns tracinhos assim, ó. De qualquer jeito, pode ser zigue-zague. Quando é achura, aí é só assim, ó. Ou tracejado, né? Porque a achura, você tem que fazer isso aqui, geralmente, ó. Assim a gente geralmente chama tracejado. E assim é zigue-zague. Esse daqui, quando você quer se fazer mais rápido, só mostrar alguma coisa, você usa isso aqui. Então a ideia aqui não é mostrar a direção dos pelos. É só marcar onde é claro, onde é escuro. Agora aqui, ó, de novo, um zigue-zague e vai diminuindo a pressão. Começa escuro e vai terminando claro. A gente chama isso aqui de degradê, ó. Começa escuro e vai ficando claro. Aí você vai pausando o vídeo para poder entender, gravar, anotar. Pronto. No final desse vídeo aqui a gente vai ter uma novidade em termos de aulas desse formato, tá? Fiz o olho. Agora a ideia é fazer o outro olho. Como é que você vai fazer o outro olho? Eu tenho esse retângulo aqui que vai me atrapalhar. Então vou apagar ele. No meu caso aqui, né? Não sei se você também tinha feito aí. Se tiver, você apaga. E se ficar ele aparecendo um pouquinho, não tem problema não, tá? O lápis azul que eu usei aqui é o da Koh-i-Noor, o Polycolor, tá? É um excelente lápis, embora a gente não vá ter aula agora de colorido, mas quem procurar, né, quiser saber, no estúdio nós temos aqui à venda, né? Aí eu vou usar então o lápis azul da Koh-i-Noor, ok? Como é que eu faço o outro olho aqui, ó? Esquece esse retângulo aqui, tá? Tá aqui só porque não tem como apagar. Eu vou pegar aqui esse tamanho do olho, tamanho total, porque ele passou um pouquinho do meu retângulo, né? E até fica aí a palavra de cautela para não passar muito, mas pode passar um pouco? Pode, não pode passar demais. Peguei aqui esse tamanho, aí eu marco aqui, ó. Ou seja, a distância de um olho para o outro é do tamanho de um olho. Peguei o olho aqui, marquei aqui, e aí faço o outro. Então daqui para cá, ó, vai ser o outro olho. Eu vou deixar mais forte aqui, até para esse outro não atrapalhar vocês, tá? Aqui vai ser o meio, ó, o meio dos dois olhos, bem o meio mesmo. E aqui o retângulo do outro olho. Faço isso, isso e isso. 3 ângulos diferentes. Esse daqui é o canto mais alto do olho. Lacrimal, íris e ali a pálpebra inferior. Vinco da pálpebra superior, sobrancelha. Aí eu faço, ó, um ângulo, 2 ângulos e a quebrinha aqui. Faço aqui o cantinho do brilho e então a pupila. Professor, é para fazer com lápis azul também? Não, pode fazer com lápis grafite tudo. Só estou fazendo para diferenciar aqui, para vocês verem melhor, tá? Ah, mas eu posso fazer? Gostei de fazer assim? Pode testar, não tem problema não. Na próxima aula, nós vamos fazer isso, ó. Nós vamos descer para fazer o nariz. Só, não desenhe agora, só pega a ideia. Só para vocês terem uma ideia, o nariz, ele vai ser mais ou menos da largura do olho, só é a gente descer a linha aqui do canto interno do olho. E a altura dele a gente vai se basear pela largura do olho. A gente vai pegar a largura total do olho e girar. E dali a gente vai achar a distância para o nariz, tá? Nessa semana, você vai se concentrar nisso aqui, ó. Você vai fazer um olho, depois os 2 olhos. Um olho, depois os 2 olhos. Como essas aulas vão ter um tempo de uma para outra, então dá para você fazer o seguinte. Você faz um olho de um homem
e um olho de uma mulher. Aí depois você faz 2 olhos de um homem e 2 olhos de uma mulher. Você pode fazer só esboços rápidos. E aí você pode escolher um para detalhar um pouco mais. Entendeu? Então você faz ali, digamos, ao todo são 4 desenhos, né? Um olho só de um homem e os 2 olhos do homem. Um olho de uma mulher e os 2 olhos de uma mulher, juntos. E aí desses 4 conjuntos do desenho que você vai fazer, você escolhe um para detalhar mais. Não precisa fazer bem bonitinho cada um deles, não. Pega só um e detalha. Os outros é mais rápido, só para treinar a proporção. Outra coisa que você vai fazer, se você não fez, pausa o vídeo e vai nomenclaturar, vai colocar os nomes aí, ó. Você vai pegar aqui, ó, puxar e escreve pupila, íris, sobrancelha, cílios, pálpebra superior, pálpebra inferior. Aí essa linha aqui, ó, só a linha que forma-se, aí chama vinco da pálpebra superior. Ok? Então vamos aprender um pouquinho de anatomia básica, tá? Aí novamente não é uma questão científica, a gente vai falar aqui de modo geral. Tá aqui, ó, a cabeça do... Como é? Esse daqui é o Capitão América, né? Acho que é o Capitão América, sei não, mas é. Pois bem, nessa parte aqui da testa, nós temos a região frontal, que quando está a cabeça completa, é a testa. Região frontal é isso aqui. Aí nós vamos ter a região temporal. As minhas têmporas aqui, tá? Você vai ter a região dos olhos, região da boca, isso é por fora. Mas quando se trata de osso, aí vai ser assim, deixa eu pegar o puro osso. Aí você vai ter aqui, ó, o osso frontal, você está vendo que tem essas fissuras, né? Talvez você conheça, já até da área, eu não sou, mas talvez você não saiba, por isso que eu estou falando. Osso frontal. Aí tem um aqui dentro, ó, ele vai ter as fissurazinhas, que a gente chama de esfenoide. Só que os artistas pouco falam dele porque ele fica coberto daquele carne, então ele não importa muito, não dá nem para ver ele. Isso é importante para os médicos, para nós não. Então frontal a gente usa, a região frontal a gente fala dela. Mas já quando se trata aqui, a gente não vai detalhar os ossos, a gente vai falar da região temporal, tá? Das têmporas. O osso nasal, né? Para quem não sabe, o osso nasal só vem até aqui, não vem até a ponta não, o motivo pelo qual o nariz é molezinho, o resto é cartilagem. E o motivo pelo qual o nariz nunca para de crescer, né? Por motivo de gravidade, quanto mais velho você vai ficando, lamento dizer, mas mais o nariz vai crescer e descer. Tá? Não tente imaginar Metusalém, coitadinho. Acho que era... Ele para falar tinha que levantar o nariz. Né? Mas assim, ó, é verdade, o nariz não para de crescer, então vai caindo, né? Vai decaindo porque não tem estrutura suficiente. A mandíbula, parte de baixo, e o maxilar, né? Ou a maxila, maxilar, aqui. Essa região toda aqui. A gente vai falar muito desse ossinho aqui, ó, que é o zigomático. Vamos falar muito dele, ó. O osso zigomático, na região do zigomático. Tá? O que eu vou fazer agora, não se preocupe se você não acertar de prima, não ficar bom, não precisa nem mandar no grupo, mas você vai fazer junto comigo o desenho de um crânio simplificado. Então fique tranquilo, não ficou bonito, não é para ficar bonito, o crânio não é bonito mesmo, então nem é para ficar bonito, é só para a gente poder gravar um pouquinho disso aí, tá? Vai ser um esboço simples, nós não vamos tratar de proporções. Vai ser só para nos ajudar a conhecer as partes do rosto. Para me ajudar, eu vou chamar aqui o puro osso, está aqui do meu lado. Você não vai ver ele todo, eu que vou ver. Depois, você pode pegar uma imagem de um crânio e fazer aí. Faça comigo isso aqui, ó. Círculo. Faz um círculo. E faz aqui, ó, para baixo, completando um oval, ó.
Só para a gente ter uma base. Faz leve, tá? Bem levezinho. Estou fazendo mais forte para você ver. O nariz a gente vai colocar aqui, ó. E vai ser um triângulo, ó. O narizinho dele aqui, ó. E aí, para ficar bonitinho, ó, já faz isso aqui, ó. Um I assim, ó. Bem esticado. A região aqui, ó. O orbicular dos olhos. Fica aqui, ó. É quase um quadrado inclinado, ó. Quase, tá? Quase um quadrado. Não vai mandar depois aí um quadrado não, porque não é um quadrado não. Quase um quadrado. Agora, você vai fazer os dentes. E eu vou fazer, antes dos dentes, deixa eu fazer logo aqui o zigomático, ó. Vai ser pra cá, ó. O zigomático pra cá. Assim, ó. E aí você desce pra cá, ó. Faz uma linha assim, ó. Curva. Outra aqui. Uma aqui, outra aqui. E, ó, olha bem pra cá agora, ó. Para o que você estiver fazendo e olha pra cá, ó. Um I, 2 I, 3 Is, 4, 5. Aí faz outro aqui. Aí faz embaixo agora, bem esticado, ó. 1, 2, 3. Não precisa ser igualzinho, não. 4, 5, 6. Passa uma linhazinha agora no meio, ó. Para dividir os dentes, deixando os superiores um pouquinho maior. E aí você faz isso, ó, como se fosse continual para cima. Faz a marcação dos de cima. E faz a marcação dos de baixo aqui, ó. Dos inferiores. Aí faz a continuação aqui, ó. Tá vendo essa ramificação aqui, ó? Que já começa o mento labial para vir o queixo. Se você não acertar de primeira, repete o vídeo. Para e repete o vídeo. Que é ruinzinho mesmo de fazer, tá? Ó, o meu queixo só ficaria até aqui, mas não é até aqui só, então vou descer mais, ó. Vim pra cá. Os foramezinhos aqui, ó. Os buraquinhos aqui. Aí faço isso, ó. Desci aqui, ó. A mandíbula. O ângulo da mandíbula aqui, ó. Aí aqui, faz isso. Depois aqui, ó. Ângulo da mandíbula. E por dentro fica assim, ó. Aí, para representar que essas áreas aqui são vazias, ó, você faz isso, ó. Ó, traços assim, ó. Traços assim, ó. E no nariz também, ó. E aí, se você quiser deixar ele meio banguelo, você tira um dentro e outro ali, e fica bonitinho. Fica mais assustador ainda. Mamãe vai fazer, meu Deus, o que é que o menino está aprendendo nessas aulas? Agora aqui, ó, a região temporal. Ó, isso aqui é importante, viu? Depois a gente vai ter lá na cabeça, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Essa curva aqui é importante, viu? Fiz isso aqui, ó, e fiz aqui, ó. Forma quase um S. Aí para trás, ó, aqui, ó, vai ter crânio ainda. Para cá vai ter crânio ainda. Fica parecendo um vovô ali. E o crânio também vem mais para trás aqui, ó, mais para cima no caso, né? Mais para cima. Só que a parte que a gente mais enxerga, que é a testa, é só até aqui. Aí vai ficar parecendo que tá com cabelo, vai ficar parecendo às vezes um vovozinho. Não ficou todo certinho o seu, não tem problema, não precisa chorar. Depois você vai pegar uma foto de um crânio e pode detalhar um pouquinho mais. Mas não se preocupe em fazer perfeitinho demais também não, tá? Aí o que eu quero que você faça, você vai atrás de fazer isso, certo? Você vai dar nome aqui aos bois, ó. Osso frontal. Aqui é o osso frontal. Aí aqui você lembra que é o esfenoide aqui para dentro, mas não importa pra gente. Então aqui é a região, não confunda o osso com a região. Região temporal.
mandíbula, né, embaixo. Maxilar em cima. Ou maxilar superior e inferior, né? Alguns dizem que pode nomenclaturar assim. Depois confirmar com os amigos médicos, fica mais fácil. Aí vai tentando colocar nomes, tá? Aí tem uma partezinha aqui que é mais alta, você pode procurar saber o nome. Vai tentando aprender. O osso nasal. Mas cuidado, uma palavra de cautela. Não tente aprender osso demais, muito menos as partes internas. Porque não vai lhe servir para o desenho. Aí lembra lá a história, vai encher seu cérebro e aí vai ficar difícil de lembrar, é pior. Tá? Comece pelo simplificado. Se você nunca ouviu dizer que nossa cabeça é como um porão, que se você colocar coisas necessárias vai encher, é porque você não leu o primeiro livro de Sir Arthur Conan Doyle. Né, Matheus? É o camaradinha lá, o detetive Sherlock Holmes. Holmes, Ele diz isso no primeiro livro, né? Então, cuidado. Sherlock Holmes não ficava interessado em saber se era a Terra que girava em torno do Sol ou o Sol em volta da Terra, porque ele disse que não precisava saber disso, senão enchia a cabeça dele com o que ele não precisava. Muito bem. Foi muito bom, viu, estar com vocês nessa primeira aula. Eu queria alguns breves comentários, breves mesmo, saber o que é que vocês acharam da aula de hoje. Diga aí, Ney, o que é que você achou? Achou mais fácil, mais difícil do que as primeiras, Ney? Tá só, na verdade é só uma recordação, né? Pra quem já fez é só uma recordação. Foi facinho, né? Do crânio até que não, né? Porque você nunca fez do crânio não, mas... No mais já conhecia, né? Diga lá, Marcelo, de verdade, fale aí. Como o aluno preferido falou aí, a parte do crânio realmente fez uma diferença, legal. É bom, né? Agregou um pouquinho mais, né? Para vocês que já sabiam, né? E você, Vânia? É como se eu estivesse começando de novo. Aprendi muito hoje. Que bom. É outra visão, né? Uhum. Que bom. E você, Matheus, que é das primeiras aulas? Diga aí. Pode falar. Eu gostei demais, principalmente da proporção do crânio, achei interessante. Impressionante como ângulos ali, né? Vai trabalhando, vai sendo muito bom. Que bom que gostou. E você, Mayara, me diga aí. Eu gostei muito. É o primeiro contato que eu estou tendo com aula de desenho de verdade. E está sendo muito bom aprender, porque está dando para ver que existe algo real mesmo ali para você entender. Não é só você olhar e desenhar, né? Você tem que aprender os fundamentos do desenho, que realmente tem ângulo, tem proporção. Então, todo esse universo do desenho eu não tinha noção. Está sendo muito bom aprender. Obrigado aí, que bom que está sendo bom. Né? Você também você está no curso Técnicas Realistas, né? Que é o da Hotmart. Estou certo. Também ali é uma boa base para você, né? Já pegou bastante coisas ali para poder usar aqui. Que é mais solto, né? Mais dinâmico, né? Acho que bom. Obrigado por ter assistido, viu? Michele? Já estou pensando na lição de casa. Gente, muito bom fazer os dois olhos, viu? Que legal. Foi difícil, mas gostei. É bom porque foi aumentando a dificuldade aos poucos também, né? Para não ficar muito... Sim. Nem ficar fácil demais, nem ficar pesado demais. Josânia, você também aí que já é... Não tive dificuldade nos olhos, mas com relação a como é o nome? Caveira? Crânio, né? O crânio. Crânio. É. Eu nunca tinha feito, então eu senti um pouquinho de dificuldade.
Sim, sim. E é difícil mesmo porque vocês não vão ter aí a base, a relação, né? Tem uma base, assim, mais ou menos, que é a base da cabeça, né? Mas é algo novo. E isso é até bom, né? Para os mais novos saberem, né? Que os mais antigos, quando se trata de algo novo, para eles fica difícil. Quando é algo que eles já fizeram, fica fácil, né? Então, não vá se exigir muito, não. Para você é algo novo, o curso está começando agora. Deixa eu explicar agora então para vocês o seguinte. A próxima aula nós vamos fazer outra parte do rosto, né, nariz. E aí vai depender do dinamismo da aula, a gente não vai dizer quantas partes a gente vai fazer por vez. Então, se pegou bem, a gente faz nariz e boca, né, ou faz só o nariz. Não me importa aqui, igual eu digo no curso, não é passar páginas, eu quero que vocês aprendam. Eu gosto da aula para as pessoas aprenderem, não para dizer, consegui fechar tudo. Fechando, pegando diplominha, tá bom demais, mas o importante é que vocês aprendam. Tá? Estou cansado dessa história dos cursos em geral, né? Às vezes até no que diz respeito ao que é chamado de ensino superior, né? Quantas vezes a gente não vê pessoas dizendo assim, sou formada, mas não conhece bem da sua área, né? Então, o importante é você estudar mesmo, assim. Pegue com afinco, queira mesmo, né? Pesquise e vá a fundo. Vamos tirar a nossa foto? Esta foi uma aula sequenciada, ou vai ser uma aula sequenciada. Nós vamos fazer as outras partes do rosto e, por fim, o desenho da cabeça como um todo. Nós aprendemos um pouco aqui do crânio, nas outras aulas a gente vai aprender também sobre os músculos da face. Então vai ser um curso completo dentro do que é básico. Se você quer aprender mais sobre desenho, nós também temos o curso de desenho técnicas realistas. Entre em contato conosco, visite nosso site, que é o www.estudiofranca.com.br. Aí lá você vai aprender, né, vai poder saber mais sobre como funciona o nosso curso completo. Essas aulas mais dinâmicas, elas só funcionam bem porque os alunos fazem justamente esse curso, aprendem desde o básico, como é o formato da linha. Vocês percebem nos comentários que os alunos eles falam muito disso, né, a questão da metodologia usada. E é importantíssimo você seguir um ritmo. Para o caso dessas aulas específicas, aqueles que estão assistindo, é importante que quem quiser acompanhar faça justamente isso, os desenhos que foram pedidos. Nesse caso, 4 desenhos específicos, que eu não vou repetir quais, está no vídeo. E se você quiser fazer parte dessa turma que assiste às aulas ao vivo, aí entre em contato conosco. Tá? Você pode ir através do site, lá tem um chat, e você pode perguntar, pedir mais informações de como faz para assistir essas aulas. Foi um prazer muito grande, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.